Olá, sou João Rodrigues, sou discente da Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizado em Sobral, Ceará, pertencente ao curso de Licenciatura em Geografia. Eu venho, por meio deste vídeo, explanar acerca do artigo que submeti ao 5º Fórum Brasileiro do Semiárido, intitulado Análise das TSMs nos Oceanos Atlântico e Pacífico, influenciando os valores pluviométricos do ano de 2021 em Mucambo. Este artigo tem como autoria eu, João Rodrigues de Araújo Júnior, e a doutora Isolanda Caraclete, professora efetiva do curso de Geografia da mesma instituição. Então, sem mais delongas, iniciarei a explanação. Como notas introdutórias, queria salientar como o clima é um dos elementos que mais interagem, que mais influenciam e reverberam para a sociedade, tendo diversas implicações e dinâmicas que influenciam e que interagem diretamente com a sociedade. Porém, segundo o francês Michel Serres, elementos do ambiente, como o clima, por exemplo, não são mais determinantes para o desenvolvimento de uma sociedade, ou o grau de desenvolvimento que determinada sociedade vai atingir, em vista que esse está mais relacionado com o desenvolvimento e o potencial tecnológico, político e econômico que essa sociedade tem e que, consequentemente, pode utilizar para desenvolver-se. Mas é claro que fatores ambientais também têm uma forte influência, entre eles o clima, como eu já bem falei. Até porque estamos em uma tendência, no momento, de mudanças climáticas, ou seja, padrões climáticos já acostumados pela sociedade estão mudando. Com isso, essa abrupta mudança faz com que uma série de eventos e efeitos negativos recaiam sobre a sociedade, principalmente nos países tropicais subdesenvolvidos, onde o clima é mais dinâmico e eles não têm um grau de desenvolvimento tecnológico, econômico, até mesmo uma certa articulação ou efetivação de medidas políticas tão polidas. Sendo assim, as consequências das mudanças climáticas são bem mais sentidas e muito mais latentes nessas porções do planeta. Os objetivos da pesquisa desse artigo, basicamente, se deram através de uma análise dos registros pluviométricos que ocorreu no ano de 2021 na cidade de Mucambo e neste, no semiárido brasileiro, visando analisar a capacidade de prever como se comportará a quadra chuvosa de acordo com o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia, FUNSEMI, baseado em uma análise de como se comportou a quadra chuvosa em 2021, analisando com prognóstico e os principais sistemas atmosféricos e os elementos que influenciaram para estes, verificando se realmente o prognóstico se confirmou ou se não, ou se houve uma quadra diferente daquele que se havia previsto, segundo a FUNSEMI. Os processos metodológicos se ativeram basicamente a uma leitura de material bibliográfico, de pesquisas, estudos de mesma área, a fim de arranjar um embasamento teórico para a construção desse artigo. Posteriormente, foi coletado dados quanti-qualitativos de órgãos e fundações como a FUNSEMI e o CPTEC do INPE, onde esses dados foram analisados e estudados também com um modelo de base analítica e genérica, onde eu me ative a dados quantitativos, mas também me ative aos processos que dão origem aos fenômenos e às condições atmosféricas. Eu analisei massas de ar, os processos que as originam e as suas dinâmicas, por exemplo. Por fim, eu fiz uma análise entre o prognóstico que a FUNSEMI divulgou de como se comportaria a quadra chuvosa 2021 e uma análise de realmente como se deu esse período chuvoso no referido ano, analisando as configurações oceânicas e os registros pluviométricos mensais da quadra chuvosa. O prognóstico afirmava que havia uma configuração para laninha fraca no Pacífico Equatorial. Como podemos ver na imagem do canto superior direito, havia-se uma tendência em dezembro de 2020 acerca de um esfriamento anormal na porção equatorial do Oceano Pacífico. Porém, era uma previsão de laninha fraca. E quando o Oceano Pacífico apresenta laninhas fracas ou laninhas bem fracos, quem vai ditar a tônica do período chuvoso é o Oceano Atlântico. Isso por quê? Porque o principal sistema meteorológico que gera chuvas para o semiárido brasileiro é a zona de convergência intertropical. E este sistema atmosférico acaba por ser muito influenciado também pela dinâmica das massas de ar acima ou
da região do Oceano Atlântico, onde porções do Atlântico Norte como Atlântico Sul podem acabar que se aquecendo a superfície de seus mares de forma diferencial, com partes mais aquecidas e partes menos aquecidas, no caso, esfriadas. Sendo assim, há uma dinâmica de massas de ar diferente, com temperaturas diferentes. Sendo assim, há um movimento das massas de ar localizadas nas porções mais quentes de ascender, gerando um certo espaço preenchido por massas de ar mais frias das porções lá ao sul, como no caso vemos no mapa aí de dezembro, fazendo com que massas de ar da porção mais sul vão até altitudes mais elevadas, fazendo com que haja um movimento de massas de ar em direção ao norte, que por consequentemente, ou que por consequente, faça com que a ZCIT também se coloque em porções mais distantes do semiárido. E como ele é o principal sistema atuante no semiárido para a geração de chuvas, a sua incidência vai ser menor, consequentemente, a quadra chuvosa será menor. Ou seja, nesse prognóstico, já indicava que seria um ano onde a configuração oceânica das TSMs fazia com que a circulação atmosférica favorecesse um afastamento da azecite e que, consequentemente, ocorresse uma quadra chuvosa menos intensa. Como podemos ver aqui, a configuração nos meses da quadra chuvosa do ano de 2021, indo de fevereiro até maio, no mês de fevereiro havia uma configuração, sim, de laninha fraca, como podemos ver nos 4 meses, há um esfriamento fraco da porção equatorial do Oceano Pacífico, e no Oceano Atlântico, em fevereiro, havia um dipolo do Atlântico, só que nos meses de março e abril, meio que houve uma certa neutralidade. Isso até faz sentido quando analisamos que os meses de março e abril, segundo o climograma que analisei, presente na FUNSEMI, eles apresentavam os maiores índices pluviométricos da quadra chuvosa em Mucambo, em vista que o Oceano Atlântico estava em neutralidade, assim a ZCIT pôde ficar, digamos assim, na sua posição mais habitual, o que seria o normal. E em maio, com o fim da quadra chuvosa, já havia uma certa dinâmica de pequeno esfriamento ao norte e maior aquecimento e pontos de neutralidade no Oceano Atlântico, na porção mais sul e próxima à linha do Equador. Mas, de toda forma, vale salientar que a quadra chuvosa em Mucambo em 2021 foi abaixo da média, com 751 milímetros registrados, ou seja, bem abaixo, ou relativamente abaixo, do mínimo adequado para ter um ano de chuvas dentro da média, que varia entre 800 a 1.000 milímetros. E os resultados obtidos foi basicamente que há sim uma grande dificuldade de se prever como a quadra chuvosa ou como o clima irá se comportar a curto e até a longo, e principalmente a longo prazo, em vista que eventos climáticos e a dinâmica climática pode mudar abruptamente. Um sistema climático, uma configuração climática que estava com uma determinada tendência, abruptamente pode ocorrer algo ou alguma coisa pode influenciá-la que ela mude em uma direção completamente oposta. Isso tanto a curto prazo como a longo prazo. Ou seja, ainda a capacidade de se prever com 100% de certeza o clima ainda está um pouco longe da nossa realidade. E também vale mencionar que o prognóstico da FUNSEMI estava correto, em vista que ele afirmava que havia muitas chances de ser um ano com chuvas abaixo da média, e essa previsão, esse prognóstico se confirmou. E também podemos salientar a questão que um ano com chuvas abaixo da média no semiárido brasileiro, característico por já ter uma incidência de chuvas baixa e estritamente reduzidas durante todo o ano, faz com que todas as pessoas que necessitavam de chuvas, por exemplo, para suas atividades de subsistência, como a agricultura, sejam drasticamente afetadas, além do abastecimento de água para as populações também ser comprometido, em vista que o único período do ano que eles têm para se abastecer de água, seus reservatórios, açudes, barragens, enfim, é o período de chuvas. E com esse sendo drasticamente menos intenso que o normal, vai fazer com que a perpassagem do ano, principalmente no período de estiagem, seja muito mais árdua. Bom, então com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço pela atenção.